Como vimos ontem, o título da lição desta semana é Chamados para a Família de Deus. Mas o estudo de hoje, irmãos, vai mais fundo. Diz assim que nós fazemos parte da família de Deus. Nós não somos somente chamados, mas nós fazemos parte. E a Bíblia apresenta muitos versos onde atesta esse pertencimento, pertencer à família de Deus, fazer parte da família de Deus. Veja o texto do apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 3, versos 14 e 15. Por isso me ponho de joelhos diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Olha o que Paulo está falando, irmãos, é que toda a família do céu e a família da terra, ou seja, todas as criaturas de Deus, tomam o nome. Outra versão diz assim, recebem o verdadeiro nome de Deus. Os seres humanos, irmãos, dão importância para os nomes de família. As famílias tradicionais, como costumamos ouvir, as famílias quatrocentonas, aqueles que estão desde a origem aqui na cidade de São Paulo, aqueles que têm nomes, têm brasões, famílias importantes. E os membros dessa família honram essa família. Na verdade, se orgulham de ter o nome dessas famílias, e que são famílias terrestres. Imaginem nós, irmãos, onde a Bíblia está dizendo que nós recebemos o nome de Deus, da família de Deus. Não é Nery, não é Bueno, não é da Silva, mas é da família de Deus, filhos de Deus. O Senhor Deus é o nosso Pai. Temos o nome do Senhor Deus. O Senhor Jesus ensinando a oração do Pai Nosso, diz assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Como que nós devemos nos achegar a Deus, irmãos? Na qualidade de filhos. Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Quando o Senhor Jesus encontrou com Maria, logo após a sua ressurreição, e Maria queria abraçá-lo, ele não permitiu. Ele disse assim, o que está lá no livro de João, capítulo 20, versos 17. Ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles, subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. O que Jesus estava dizendo, irmãos, ele estava nos incluindo como filhos de Deus. Vá falar com os meus irmãos. O Senhor Jesus estava se colocando na qualidade de nossos irmãos, filhos de Deus, o Pai. Se nós somos filhos de Deus, irmãos, se nós somos irmãos do Senhor Jesus Cristo, todos nós somos irmãos uns dos outros. Como devia ser, então, a nossa relação fraternal? A nossa relação fratela de irmãos? Somos filhos do mesmo Deus, somos da família de Deus. Veja o texto da lição da Escola Sabatina na página 17. Visto que o Pai de Jesus é também nosso Pai, Jesus é nosso irmão, e somos todos irmãos e irmãs do Senhor Jesus. Jesus se tornou membro da família terrestre, a fim de que pudéssemos nos tornar membros da família celestial. A família do céu e a família da terra são uma só. Veja, irmãos, pertencemos à família do céu. Quando o Senhor Deus nos criou, queria que pertencêssemos à sua família, mas o pecado fez essa separação. E agora o Senhor Jesus nos chama novamente para fazer parte da família do céu. Como é que a Bíblia se refere ao povo de Deus? A Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, pelo Deus Espírito Santo. Veja lá o texto de Êxodo 3:10 e 5:1, quando Moisés devia falar com Faraó, e ele dizia assim, deixa sair o meu povo, os filhos de Israel. O povo de Deus. Era dessa maneira que Moisés devia apresentar o povo diante de Faraó. Veja o texto de Gálatas 3:26, o apóstolo Paulo falando aos Gálatas. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Somos filhos de Deus, irmãos. Não quer dizer que nós vamos ser chamados, mas nós fazemos parte da família de Deus,
por conta da intercessão e do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Como vimos aqui no texto que lemos anteriormente, Jesus se tornou membro da família humana para que pudéssemos nos tornar membros da família celestial, da família de Deus. Ainda o texto de Colossenses, novamente o apóstolo Paulo: se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Somos da família de Deus, somos filhos de Deus, irmãos do Senhor Jesus Cristo, irmãos uns dos outros, e temos uma herança, somos herdeiros. Temos o direito legal da herança. E qual é essa herança, irmãos? A vida eterna através de Cristo Jesus. Em contraste com estou lendo um texto da lição da Escola Sabatina, página 17. Em contraste com uma visão da criação, na qual somos considerados meros produtos de leis naturais frias e indiferentes, as Escrituras ensinam não apenas que Deus existe, mas que Ele nos ama e se relaciona conosco de maneira tão amorosa que a imagem de uma família é frequentemente usada nas Escrituras para descrever esse relacionamento. Quer Jesus chame Israel de meu povo, ou de filhos de Deus, ou se refira a Deus como nosso Pai, o ponto é o mesmo. Por que é que o Espírito Santo usa a figura de uma família para retratar o nosso relacionamento por Deus? Porque as famílias, irmãos, devem se amar de maneira absoluta, de maneira incondicional. As famílias devem se apoiarem, as famílias devem se ajudarem. Infelizmente, irmãos, nós temos muitas famílias disfuncionais nesse mundo por causa do pecado. Mas uma família que funciona, irmãos, uma família funcional, é caracterizada pelo amor, é caracterizada pela preocupação uns com os outros, é caracterizada pela importância de preservar o nome da família. E se nós somos da família de Deus, irmãos, nós devemos agir dessa maneira. Essa é a nossa família. É por essa família que eu tenho que lutar. É essa família que eu tenho que representar de maneira digna. É essa família que eu tenho que honrar. Que Deus nos ajude para que nós possamos honrar essa família, a qual já pertencemos, a família de Deus, a família que leva o nome de Deus.